Olá, cara estudante, eu me chamo Renata e hoje irei ministrar a aula de língua portuguesa para você. Como primeira habilidade, nós trouxemos aqui, acompanhe comigo na tela, que nós iremos avaliar fatos que são divulgados em meios de comunicação diferentes e a confiabilidade que a gente pode ou não ter nesses meios de comunicação. Na próxima laudo, você vai acompanhar comigo, em ordem cronológica, os meios de comunicações que foram surgindo diante da necessidade humana, certo? Então, o que é um meio de comunicação? Os meios de comunicações são aquelas formas que o ser humano foi criando para divulgar informações, contar histórias e por aí por diante. Então, aqui na tela vocês conseguem ver que o jornal foi um dos primeiros, certo? Eu trouxe aqui apenas algumas, mas foi um dos primeiros meios de comunicação, depois o telefone, rádio, televisão, computador, internet, celular e por aí por diante, certo? Então, quando a gente pensa em meio de comunicação, a gente vai pensar que em um certo momento da nossa vida, esse meio de comunicação ele vai cair em desuso, certo? Mas alguns meios de comunicação têm tentado se atualizar para que a nova geração siga usando, certo? Como, por exemplo, o jornal. O jornal que antes era impresso, ele agora está disponível em sites, que é o caso do G1, certo? A rádio, por exemplo, ela também, às vezes a gente pode encontrar canais no YouTube e por aí vai. As cartas que antigamente a gente escrevia e demorava dias para poder chegar até a nossa casa, hoje viraram mensagens de texto, seja por via de SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook e por aí por diante, certo? Então, na próxima lauda, nós iremos acompanhar o fato real daquilo que a gente vai estudar hoje. Lidando notícias em veículos de comunicação diferentes. Só que antes da gente pensar sobre o que a gente vai estudar, qual é o fato, eu trouxe para vocês duas notícias, certo? E nós iremos acompanhar a estrutura de uma notícia para entender como é que ela funciona, certo? Abrindo aqui a tela, a gente consegue perceber que nós temos um título principal e um título auxiliar. O título principal, ele sempre vem em letras maiores, em negrito, certo? Esse jornal é um jornal impresso da Folha de São Paulo. E como título principal nós temos: Brasil bate 250 mil mortos após um ano, no pior momento da pandemia. Como subtítulo, nós temos: País está há 35 dias com média móvel acima de 1.000 óbitos. Novas variantes em 17 estados e campanha lenta de vacinação. Então percebam que a notícia ela tem uma estrutura simples. Porém, ela vai afunilar a questão das informações. No título principal, nós temos o tema, a qual o autor vai falar qual é o tema, qual o assunto, né, dessa notícia. E aqui nós temos a quantidade de mortos na pandemia. O subtítulo, ele vai responder perguntas como, por exemplo, aonde que aconteceu, como que aconteceu, por quê e outras indagações que vão surgindo. Já o corpo da notícia, né, que é aquele texto um pouco maior, ele vai trazer detalhes sobre essas perguntas. Então, a cidade onde ocorreu, o país que ocorreu e por aí por diante, certo? Aqui na segunda imagem que eu trouxe para vocês, ela tem um texto, né, que está escrito no jornal que está publicado na internet. Então, abrindo aqui a tela, a gente consegue perceber que é do site G1. E aqui, novamente, nós temos um título principal, título auxiliar e nós temos também o corpo da notícia. Como título principal, nós temos: Brasil chega a 250 mil mortos com ritmo acelerado de óbitos por Covid-19. Especialistas culpam a falta de medidas de isolamento. E como subtítulo, nós temos: em meio à falta de vacinas e com novas variantes, o país tem ritmo acelerado de transmissão e vive o pior momento da pandemia. Especialistas criticam políticas de isolamento que enxuga gelo. Então percebam que existem sim informações parecidas, iguais, certo? Informações diferentes
em ambos os textos. Lá no primeiro texto, quando a gente percebe aqui na imagem, certo? A gente consegue assimilar que é a mesma quantidade de mortes, certo? Então, são 250 mil óbitos em ambas as notícias. Tratando-se dessas informações, a gente começa a perceber que, quando a gente fala de tema, o tema ele vai ser tratado de forma diferente por qualquer pessoa. Então, pensando da seguinte forma, foi dado um determinado tema para você e para mim, para que a gente possa escrever sobre aquilo. Então, o mesmo tema, ele vai agir de forma diferente, né, nessas produções, certo? Então, a gente vai analisar aqui a segunda imagem para que vocês compreendam alguns aspectos do jornal publicado em sites. Abrindo aqui a tela, vocês vão conseguir enxergar que nós temos o nome do autor, né, que aqui no caso seria Carolina Dantas, né? Acima teria o link, né? Quando ele é publicado em sites, a gente consegue perceber algumas diferenças do jornal, certo? Geralmente o jornal de papel ele vai ter o valor expresso lá em cima da folha, como na imagem anterior, que se encaixa bem aqui em cima, no cantinho, abaixo da linha vermelha. Então, tem o valor, tem algumas características diferentes daquilo que a gente está acostumado em acessar os sites, certo? Então, pensando por esse lado, a gente vai analisar esses textos diante de algumas perguntas que vão surgir aqui. Nessa primeira pergunta, nós temos assim: qual meio de comunicação temos em destaque na aula? A gente trouxe o jornal. Por quê? Porque é um meio de comunicação que está no papel, em sites, televisão, rádio, certo? É um meio de comunicação muito amplo, né? Com textos, com gêneros textuais muito amplos também. E como gênero textual a gente trouxe a notícia, certo? O meio de comunicação foi o jornal e ele está em dois aspectos nessa aula: o impresso e também o publicado em sites. Na próxima pergunta, nós temos o seguinte: quantos mortos foram declarados no período das notícias? É feita diferenciação nessa informação? Então, pensando o seguinte: sim, nas duas tiveram 250 mil mortos, que é um número arredondado para que tenha-se uma estabilidade em relação aos números, né? Porque sempre pode ter mais, sempre pode ter menos, mas para ficar uma informação mais específica, então foi-se colocado 250 mil mortos. Mas na segunda imagem, lá na segunda notícia do site G1, a gente tem uma especificação, certo? Que seria 35 dias e uma média móvel de 1.000 óbitos. Então, existe essa diferenciação, né? Então, na próxima imagem, a gente vai ter outra pergunta. Os escritores declaram culpados para o grande número de mortes. Quem são estes? Lá na primeira notícia, nós temos apenas dois culpados. O primeiro culpado seria as variantes que rodeavam, né, que rondavam o Brasil em 17 estados e também a vacinação lenta. Já na segunda imagem lá do G1, nós temos a vacinação lenta, as variantes e a falta de isolamento, que foi criticada pelos especialistas. Então, essas informações, como eu falei anteriormente para vocês, são coisas que trazem verdades, certo? Mas que precisam ser avaliadas na hora de publicar. Por quê? É verídica? É verdadeira? Porque se a gente parar para pensar, eu não posso colocar de toda e qualquer forma, eu preciso explicar o porquê, como foi que aconteceu dentro da notícia, para que meu leitor ele tenha uma confiabilidade sobre esse assunto. Na próxima pergunta, nós temos: dessas fontes, qual é a mais confiável e por quê? Então, pensando por esse lado, a gente tem da seguinte forma: sempre criou-se a cultura de que a televisão, o rádio, o jornal impresso, eles sempre foram mais confiáveis do que a internet. É verdade? Em parte.
Porque da mesma forma que a internet tem uma ampla forma de modificação de informação, né, de criar links para que as pessoas acessem notícias verdadeiras ou não, certo? Na televisão, na rádio, no papel impresso mesmo, a gente também pode ter algumas falhas. Pode existir notícias falsas? Sim. Nada impede que isso possa acontecer. Mas também a gente pode ter erros humanos, como por exemplo, às vezes a gente está assistindo o jornal, aí o jornalista falou lá alguma coisa e depois ele faz uma nota, né, explicando que aquilo ou não foi verdadeiro ou que houve um erro na sua fala e tudo mais, certo? Então vejam só, na aula de hoje a gente trabalhou o meio de comunicação, jornal, certo? O gênero textual, notícia, e as informações que são tratadas de formas diferentes, certo? Lembrando que um tema, ele pode sim ter várias visões, ter várias verdades, mas como que a gente faz para entender se isso é realmente verdadeiro ou não? Essas verdades, elas sempre são cheias de entrelinhas, e isso é o que tem que fazer com que nosso instinto investigativo faça o seu trabalho, certo? Então, por exemplo, se eu recebi pela parte da manhã uma notícia no meu WhatsApp, em qualquer rede social, e aí eu faço a divulgação dessa informação sem checar, eu estou espalhando mentiras. Porque se eu espalhei uma mentira, fulano de tal também vai fazer a mesma coisa e por aí vai, certo? Então é necessário que tenha essa investigação. E como que eu faço isso? Simples. Você pode pesquisar em outros meios de comunicação, seja pela internet, ou esperar que saia uma nota na televisão, no rádio, que mesmo que não seja tão interativo, uma hora ou outra pode ser que aconteça, certo? Então, a nossa aula é sobre isso. Eu espero que no dia de hoje você tenha aprendido mais informações, que você consiga levá-las para a vida e consiga também agregar os seus estudos.